Caríssimos irmãos, sejam bem-vindos ao Catequista Digital, a sua dose diária de fé e conhecimento da doutrina católica. Permitam-me ir direto ao ponto. Todo o edifício podre do protestantismo está construído sobre uma ideia traiçoeira, a sola Scriptura. Essa heresia afirma que a Bíblia é a única autoridade e que qualquer um pode interpretá-la corretamente por conta própria, sem precisar de tradição ou magistério. Essa ideia, eu vos digo, é a mais perigosa invenção humana que o diabo já soprou nos ouvidos dos cismáticos. E o apóstolo São Pedro, o primeiro Papa, já a havia denunciado e condenado. Abram agora as vossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. É a voz da autoridade de Cristo falando pela boca da rocha. Escutem bem o que diz a palavra de Deus. Abre aspas. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Fecha aspas. Esta única frase é o atestado de óbito do livre exame. Pedro, a rocha, está dizendo com todas as letras que a Bíblia contém trechos difíceis de entender. Ele avisa que a livre interpretação desses trechos, feita pelos ignorantes e insensatos, leva à própria destruição. Observem, se a Bíblia fosse de fácil entendimento, capaz de se sustentar sozinha, por que o primeiro Papa nos avisaria sobre o perigo de distorcer o seu significado? O apóstolo Pedro está, em pleno primeiro século, erguendo um muro doutrinário para proteger o rebanho contra a futura avalanche de falsos mestres. A história do protestantismo é o mais perfeito exemplo de como Pedro estava certo. Martinho Lutero, o pai do cisma, arrogou para si a autoridade de ser o intérprete final das Escrituras, totalmente contrário a 2000 anos de tradição apostólica sob o grito de "só a Bíblia basta". Qual foi o resultado imediato dessa soberba demoníaca? Anarquia total. A proliferação incessante de seitas, exatamente como Pedro havia profetizado. Se a Bíblia falasse por si, todos os protestantes chegariam à mesma verdade. Mas o que vemos é o oposto. Cada pastor, cada leitor, cada insensato que pega o texto e o interpreta ao sabor de suas paixões, cria uma nova verdade e funda uma nova seita. E o faz porque ele não concorda com nenhuma das que já existem. Hoje existem dezenas de milhares de denominações protestantes, todas lendo a mesma Bíblia, mas todas com doutrinas contraditórias e excludentes entre si. Isso é o caos doutrinário, e a palavra de Deus nos diz que Deus não é Deus de confusão. A distorção que Pedro condena é esta: a heresia que nasce da presunção de que o leitor individual tem mais autoridade do que a igreja que o escreveu e o preservou. O protestante, ao dizer "só a Bíblia basta", está na verdade dizendo "só a minha interpretação da Bíblia basta". E isso, segundo o primeiro Papa, leva à própria destruição. O versículo de Pedro não é apenas uma advertência. Ele é uma defesa da autoridade que garante a verdade católica, a Sagrada Escritura, sagrada tradição e sagrado magistério. Se a Bíblia é difícil de entender, é necessário um mestre divinamente inspirado para interpretá-la. É aqui que entra o magistério, o ofício de ensino da Igreja, exercido pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. O protestante, por outro lado, precisa cometer uma fraude lógica. Ele pega a Bíblia, que foi definida e preservada pelos papas e concílios católicos, e depois usa esse mesmo livro para atacar a Igreja que lhe a entregou. Portanto, quando um protestante vier com a Bíblia na mão, use a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16.
Mostre que a Bíblia, pela voz do primeiro Papa, já condenou o método de interpretação que ele usa. É o próprio apóstolo Pedro desmascarando, com 2000 anos de antecedência, a tragédia do livre exame e da proliferação protestante. A única forma de não distorcer as Escrituras para a sua própria destruição é lendo-as sob a luz da tradição e sob a orientação do magistério, que é a voz de Cristo na terra. Pense nisso, pois o tempo urge e a verdade não espera. E inscreva-se neste canal.